Oppenheimer foi dirigido e roteirizado por Christopher Nolan, um diretor conhecido por suas obras de ficção como a trilogia do Batman, Interestelar e A Origem. Só que dessa vez, Nolan optou por contar uma história baseada em fatos reais, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano. A trama do filme é centrada em Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy, e narra sua história desde a juventude até se tornar um dos cientistas mais importantes do século XX. O apelido Prometeu americano é uma referência ao mito grego de Prometeu, que trouxe o fogo aos humanos, e a analogia é apropriada uma vez que Oppenheimer foi responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica, uma das invenções mais impactantes e controversas da história. Oppenheimer é retratado como um personagem fascinante e complexo, e o filme explora sua genialidade, personalidade e dilemas éticos diante das implicações da bomba atômica. O elenco é repleto de grandes nomes, o que aumenta o apelo do filme. Além da trajetória pessoal de Oppenheimer, o filme mergulha nos aspectos científicos, políticos e históricos relacionados à construção de uma bomba atômica. Oppenheimer envolve temas como ciência, física quântica, política e história, tornando-se uma experiência rica para espectadores interessados em tais assuntos. As obras de Nolan são conhecidas por seus visuais impressionantes, no entanto, Oppenheimer é mais pé no chão e realista em termos visuais. O destaque vai para o design de som, que oferece uma imersão excepcional. As cenas de silêncio e explosão são habilmente montadas para colocar o público dentro da experiência de Oppenheimer, especialmente nas sequências que retratam as detonações da bomba atômica. A narrativa do filme inclui saltos temporais, que são esteticamente representados pelo uso de cores para diferenciar o passado colorido do presente preto e branco. E essa técnica contribui para a compreensão da linha do tempo e evita a confusão na história. Apesar dos muitos pontos positivos, Oppenheimer enfrenta algumas críticas, especialmente em relação à sua duração de 3 horas. Embora seja um filme interessante e empolgante, até cerca de 2 horas e 20 minutos, os últimos 40 minutos são considerados arrastados e desnecessários, que pode desapontar alguns espectadores. Outro ponto mencionado é que, embora o filme adote temas científicos, ele não se preocupa em explicar a física quântica de forma didática para o público leigo. Porém, as falas dos cientistas são tratadas com naturalidade, permitindo que o público geral compreenda os acontecimentos sem se sentir excluído. Oppenheimer é um filme que mescla drama, ciência, política e história, e oferece uma abordagem interessante sobre a vida e a invenção do físico Robert Oppenheimer. Apesar de não superar as obras-primas de Christopher Nolan, como O Cavaleiro das Trevas, Interestelar e A Origem, o filme é uma excelente opção para os espectadores que buscam uma experiência cinematográfica enriquecedora e imersiva. No geral, o filme é bem avaliado, ganhando uma nota de 8 a 10 e promete entreter e cativar aqueles que estão interessados na história da ciência e dos bastidores da construção da bomba atômica. Vamos falar um pouco mais sobre a vida de Robert Oppenheimer. Ele foi um físico teórico norte-americano nascido em 22 de abril de 1904 em Nova York. Sua trajetória acadêmica foi marcada pelo brilhantismo desde cedo. Ele estudou em conceituadas universidades como a Universidade de Harvard, onde teve seu bacharelado, e a Universidade de Cambridge, onde concluiu seu doutorado em física teórica. Ele era conhecido por sua mente brilhante e por sua capacidade de absorver conhecimentos em diversas áreas, incluindo literatura, filosofia e línguas estrangeiras. Sua formação multidisciplinar contribuiu para a ampliação de sua perspectiva científica e intelectual. Durante sua carreira acadêmica, Oppenheimer se destacou por suas pesquisas em diversos campos da física teórica, incluindo a teoria quântica e a astrofísica. Ele também desfrutava do prestígio de ser um professor carismático e inspirador, que cativava seus alunos com sua paixão pela ciência. Em meados da década de 30, Oppenheimer começou a se envolver com questões políticas e sociais, especialmente em relação ao combate ao fascismo. Ele se tornou um defensor ativo da causa antifascista e uma figura proeminente na esquerda política dos Estados Unidos. Sua vida deu uma guinada significativa durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Albert Einstein, em parceria com outro cientista, enviou uma carta ao então presidente Franklin, alertando sobre a possibilidade de os
cientistas alemães estarem trabalhando no desenvolvimento de uma bomba atômica. Isso levou à criação do Projeto Manhattan, um programa de pesquisas e desenvolvimento liderado pelos Estados Unidos com o objetivo de construir uma bomba atômica. Devido à sua reputação como um dos melhores físicos teóricos da época e seu engajamento político, Oppenheimer foi recrutado para liderar o Projeto Manhattan em Los Alamos, no México. Lá ele se tornou o diretor científico do projeto, supervisionando uma equipe de cientistas brilhantes e trabalhando na construção da tal bomba atômica. Essa decisão de criar uma bomba nuclear foi cercada de dilemas éticos para Oppenheimer e seus colegas. Por um lado, eles reconheciam a ameaça que a Alemanha nazista representava e acreditavam que a construção de uma bomba atômica poderia ajudar a acabar com a guerra mais rapidamente e salvar vidas. Por outro lado, eles estavam cientes do poder devastador dessa arma e dos efeitos terríveis que poderia ter em seres humanos e no mundo em geral. Apesar das hesitações éticas, o projeto avançou e a primeira bomba atômica, apelidada de Little Boy, foi destacada com sucesso em 16 de julho de 1945 no deserto do Novo México, em um local conhecido como Trinity. Em 6 de agosto de 45, a bomba atômica foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima e 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. Esses eventos tiveram um impacto devastador, levando a rendição do Japão ao fim da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Oppenheimer continuou a trabalhar no campo da física teórica e assumiu cargos importantíssimos no governo dos Estados Unidos, mas sua carreira foi abalada por um período onde denominaram de caça às bruxas contra supostos simpatizantes comunistas. Oppenheimer foi alvo de acusações infundadas de comunismo e acabou perdendo sua autorização de segurança e suas posições de destaque no governo. Esses acontecimentos foram devastadores para Oppenheimer, mas ele continuou a contribuir para a ciência até sua morte, em 18 de fevereiro de 1967. Sua vida e trajetória são um retrato complexo e multifacetado de um homem brilhante que desempenhou um papel fundamental tanto no desenvolvimento da bomba atômica quanto na ciência em geral. A história de Robert nos lembra das complexidades morais e éticas da ciência e da tecnologia e nos faz refletir sobre as implicações de nossas descobertas e invenções para o mundo em que vivemos. Você sabia que Albert Einstein teve participação na criação dessa terrível bomba? Muitas vezes, quando pensamos em Albert Einstein, associamos sua imagem a teorias revolucionárias, como a teoria da relatividade, mas a verdade é que ele também teve uma contribuição indireta no desenvolvimento da bomba atômica. Vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente para o ano de 1939. Naquela época, a Europa estava em meio a turbulências da Segunda Guerra Mundial e grandes avanços científicos estavam sendo feitos. Em 1938, os físicos alemães Otto e Fritz descobriam a fissão nuclear, um processo que envolvia a divisão de núcleos atômicos pesados em núcleos menores, liberando uma enorme quantidade de energia. Essa descoberta foi comunicada a Lise Meitner, uma física austríaca que compreendeu a importância do fenômeno. Foi nesse momento que ela escreveu uma carta ao seu colega de longa data, Albert Einstein, e seu sobrinho Otto Frisch, explicando a descoberta da fissão nuclear. Einstein, apesar de ser conhecido por sua postura pacífica, rapidamente percebeu a potencialidade catastrófica da fissão nuclear. Ele entendeu que esse processo poderia ser utilizado para a criação de uma arma destrutiva sem precedentes, uma bomba que pudesse liberar uma quantidade incrível de energia. Preocupado com o rumo dos acontecimentos na Europa e o risco de os alemães desenvolverem primeiro a bomba atômica, Einstein decidiu agir. Em agosto de 1939, juntamente com um cientista húngaro-americano, ele redigiu uma carta urgente ao presidente dos Estados Unidos, Franklin. Nessa carta, eles alertavam sobre a possibilidade da construção de uma bomba atômica pelos alemães e encorajavam os Estados Unidos a iniciarem a pesquisa nesse campo. Essa carta foi um dos fatores que impulsionou
o governo americano a criar o Projeto Manhattan, um programa secreto que visava o desenvolvimento da bomba atômica. Dessa forma, podemos dizer que a participação de Albert Einstein foi crucial para o início do Projeto Manhattan, que contou com a colaboração de diversos cientistas brilhantes e culminou na construção da primeira bomba nuclear. Além de suas contribuições teóricas para a ciência, Einstein também teve um papel significativo no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial e na criação de uma arma que mudaria para sempre o curso da história. É uma faceta intrigante e muitas vezes pouco conhecida desse grande cientista. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e até a próxima curiosidade. Até mais!